Olá, meus amados, graça e paz, que bom estarmos juntos outra vez e estamos aqui na nossa última aula do curso Escola de Princípios. Que bom ter você conosco nesse último vídeo, você que nos acompanhou até agora, que assistiu às outras 4 aulas sobre princípios, princípio da existência, princípio de honra, princípio de autoridade e princípio de relacionamento. Hoje é a última aula, princípio de multiplicação. Eu estou falando de princípios porque adotamos essas coisas como chaves, como senhas, coisas que Deus deu a nós para destravarmos e vivermos coisas sobrenaturais. E mais formidável é que estas coisas estão reveladas lá em Gênesis. E isso mesmo, em Gênesis, nos seus primeiros 5 capítulos da Bíblia, princípios, chaves foram dadas. Muito mais do que o livro dos começos, é o livro das revelações. Deus tem falado de uma forma muito forte. Eu tenho recebido muitas mensagens. Você que nos acompanha, você que está conosco, compartilhe esses vídeos. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, dar o teu ok, porque isso nos motiva a continuar gravando mais e mais vídeos. E hoje nós estamos de volta agora na última aula da Escola de Princípios. E como eu já disse, nós vamos falar sobre um princípio muito peculiar para a vida da igreja, para a vida daqueles que foram criados em Deus. Eu estou em Gênesis no capítulo 1. Você tem uma Bíblia? Por favor, pegue-a. Vem comigo, porque quando Deus cria as coisas, Deus estabelece um princípio, a qual eu chamo aqui de princípio de multiplicação. Gênesis começa dizendo que Deus cria céus, cria terra. E quando Deus começa a trazer à existência as coisas, a vida, Deus estabelece um princípio norteador para a vida delas. No capítulo 1, no versículo de número 28, olha o que ele diz. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo que se rasteja. Dá para você perceber a parte inicial? E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa mesma passagem que Deus está dizendo agora para o casal, os primeiros habitantes da terra, os primeiros homens, Deus diz também para as plantas. Porque quando Deus cria as árvores, Deus dá uma ordem para a natureza. E a ordem é essa: multipliquem-se, se espalhem, multipliquem, que a terra seja cheia. Ele cria as plantas e diz que as plantas agora produzam seus frutos. Ele cria os pássaros e diz que os pássaros agora se multipliquem e se espalhem por todo o céu. Esse princípio é dado para a natureza. E o mesmo princípio que é dado para a natureza é dado agora para Adão e Eva. E por quê? Porque em comum, uma verdade, para todas as obras de Deus, para tudo que ele criou, ele cria com uma proposta: multiplicação. Deus não criou nada para ser estático, para ser infrutífero. Tudo que Deus cria é para gerar vida. E isso é uma lei muito clara da física, que vida emana de vida. Um Deus vivo criou os seres vivos para produzirem vida. Deus chama a natureza com uma ordem: produzam sementes, produzam todo tipo de árvore, povoem as águas do mar, povoem os céus. E agora, quando Deus cria o primeiro casal, Deus os abençoa, e a palavra muito clara é: multipliquem, sejam fecundos. Isso tanto é um sinal de saúde física como de alinhamento espiritual. Toda mulher saudável multiplica-se. Toda planta saudável multiplica-se. E isso, além de revelar a saúde da sua questão biológica, também revela alinhamento com o Criador. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Multiplicou 5 pães e peixes, multiplicou um azeite na botija, ele é especialista em multiplicar. E a proposta de Deus para os homens é essa: cresçam, multiplicam, mas há uma palavrinha que está no texto que é: se espalhem, povoem a terra. Deus sempre se importou com isso e esse princípio vai sendo revelado ao longo da Bíblia, porém esquecido nos dias atuais. Porque quando Deus criou Adão e Eva, essa foi a proposta: vá e se multiplique, vá e se espalhe sobre a terra. Só que esse princípio que agora é dito para Adão parece ser confundido na cabeça de Caim.
Sim, eu estou falando de Caim, o homem que não soube honrar a Deus, o homem que desonrou o propósito da honra, que não soube dar a Deus a glória devida e nem trabalhar seus relacionamentos. Então esse mesmo Caim quebra o princípio da multiplicação. Por quê? Porque em Gênesis 4, você deve estar com a sua Bíblia aberta, diz que quando Deus vem a Caim e Deus cobra de Caim o sangue do seu irmão, Caim agora sai fugitivo pela terra. Caim sai agora fugitivo, errante, e ao invés dele se arrepender e ficar ali aos pés do Senhor, ele sai peregrinando. Por quê? Porque a maldição diz exatamente isso. Eu estou no capítulo 4, no versículo 12. Quando você lavrar o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante na terra. Então Caim, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Sabe o que Caim está dizendo? O que o Senhor está cobrando de mim é algo demais, seu juízo foi severo, ele merecia ter morrido, porque o salário do pecado é a morte, ele matou, morte deveria vir, mas a misericórdia foi tão grande que ainda deu a ele a chance de viver. Só que Caim não quer admitir a cobrança de Deus. E sabe o que ele diz? Eu fujo da tua presença. Mas Caim não apenas foge da presença, porque é isso que acontece quando estamos numa vida de pecado. A gente se esconde, a gente foge. Mas muito mais do que fugir de Deus, nós fugimos dos princípios de Deus. E qual é a proposta de Caim? Ele sai fugitivo, versículo 16 diz, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na tenda de Nod. Ele sai. E agora que ele sai, começa a narrativa dos versículos seguintes, do Caim que se multiplica, do Caim que vai encontrar sua família, e é no versículo 17 que mostra um Caim fora dos princípios de Deus, desalinhado. Veja comigo o versículo 17. E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A primeira vez que aparece na narrativa bíblica a expressão cidade é agora, e exatamente com Caim, o homem que foge de Deus, que foge dos princípios de Deus. Porque qual era o princípio? Se espalhe, povoe, e o que Caim faz? Constrói uma cidade. É em Caim que vai nascer uma descendência, e a descendência chega até Nirode, e é esse Nirode que resolve construir aquilo que nós mais tarde chamaremos de Torre de Babel. E qual é a grande problemática disso? É porque os homens não mais querem se espalhar. É como se ele estivesse dizendo, construirei bases e ficarei no meu mundo. Isso parece os dias de hoje, construindo palácios e estacas no seu mundo e fugindo do princípio. E qual é o princípio? Se espalhe, povoe a terra. Mais tarde, depois vem o juízo de Deus sobre a terra e Deus levanta Noé. Noé é o instrumento de salvação. E quando Noé constrói a arca, nela entra e ele desce da arca, a primeira coisa que Deus vai dizer para Noé é exatamente isso. Povoe, se espalhe, se multiplique sobre a terra. Vem comigo para Gênesis no capítulo de número 9, porque diz assim no versículo 1, e abençoou Deus a Noé, aos seus filhos, e disse, sejam, você pode ver, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus está dizendo para Noé é o que ele estabeleceu para suas criaturas, é o que ele disse para Adão, e agora diz para Noé exatamente a mesma coisa. Ele o abençoa e diz, seja fecundo, produza vida, se multiplique e se espalhe sobre a terra. Perceba que quem está alinhado com Deus está debaixo do princípio da multiplicação. Quem está desalinhado com Deus está no princípio de construir torres, palácios. E é Nirode, o descendente de Caim, que mais tarde vai construir a Torre de Babel. E qual era a proposta de Babel? Eu vou construir uma torre para que não mais as águas nos espalhem, não mais as águas nos inundam. Na visão de Nirode, eu vou ter um lugar que toca o céu e nem Deus vai conseguir mais nos espalhar. Mas o que Deus faz? Gênesis no capítulo 11. Deus desce na terra, vê o que eles está fazendo, e Deus confunde as suas línguas. E quando Deus confunde, Gênesis 11, versículo 8 diz, destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e eles cessaram de edificar a cidade. Veja
O que Deus está dizendo? Vocês querem construir cidades? Eu quero que vocês povoem a terra? Eu quero que vocês se multipliquem? Mas, porque vocês estão fora dos meus planos, eu confundo os planos de vocês e os chamo de volta ao propósito. Qual é o propósito de Deus? Povoar, multiplicar, se espalhar. Não é à toa que logo depois de toda essa história da Torre de Babel, aparece uma família, eu estou falando de Abraão, e quando Deus apresenta-se a Abraão, uma proposta é feita. Vem para o capítulo 12, porque ela diz exatamente assim no versículo de número 1. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, ou através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão o princípio que foi revelado em Gênesis. Eu tenho algo para as famílias da terra. Eu tenho algo que envolva o mundo. Eu tenho algo que envolva nações. E Abraão é chamado para ser pai dessas nações. Deus está dizendo o que fora perdido em Caim, o que fora perdido em Nirode, eu estou chamando você para viver isso. E por que isto é tão importante? Porque os anos vão se passar e nós vamos chegar ao Novo Testamento. E no Novo Testamento nós encontraremos a Igreja de Jesus. E o propósito de Jesus para a Igreja é exatamente esse, que ela se espalhe, que ela multiplique, que ela seja propagadora do Evangelho. Mas o que a Igreja tem feito? Ela tem construído seus impérios, se fechado em seus grupos, fechados em sua volta e fugindo assim do propósito de Deus. Veja o que Jesus vai dizer quando ele está se dirigindo à Igreja. Logo, em Mateus, no capítulo 28. Eu estou no último capítulo do livro de Mateus. Ele diz a esta igreja, aos seus discípulos, exatamente isso. Versículo de número 19. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Todas as nações. O propósito de Deus foi sempre alcançar nações, foi povoar, se espalhar, foi multiplicar. Deus não faz nada em mim se não tiver um propósito para fazer através de mim, porque sempre é em mim, mas para alcançar outras pessoas. Deus não trata o homem no seu particular para ficar nele as coisas. Tudo que Deus me deu tem um propósito de multiplicação, de fecundidade. Deus te deu um talento? Você acha que foi para você ganhar dinheiro? Serviço do reino dele. O que Deus fez em ti e através de ti é para que outras pessoas sejam alcançadas por isso. E a palavra agora é dita em Mateus, essa palavra é dita em Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o propósito de Deus é muito claro, mas não tão claro quanto no livro de Atos. Em Atos, no capítulo 1, você já deve ter lido o livro de Atos, e lá, as últimas palavras do Mestre, quando ele ressuscita e está subindo ao céu, são essas, capítulo 1, versículo de número 8. Olha que palavra fascinante. Ela diz exatamente isso. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo, vou dar o melhor que há em mim sobre a vida de vocês, mas não para ficar em vocês, é para se multiplicar, para alcançar a terra. E eu estou preocupado, porque eu estou vendo isso sendo esquecido, sufocado. E essa é a razão de tantos problemas. Deus está dizendo isso para a igreja, vou fazer algo em vocês, através de vocês, e esse algo alcança as nações. Só que esta igreja está tão feliz pelo crescimento, pelas almas salvas, pelas coisas que estão acontecendo, que eles ficaram somente em Jerusalém. Eles esqueceram de Samaria, da Judéia e dos confins da terra. Sabe o que Deus faz? Deus envia a perseguição. No capítulo de número 8, Deus vai resolver essa questão. E ele resolve da seguinte forma, enviando uma perseguição. Versículo de número 4 do capítulo 8 diz assim, entre mentes, os que foram... Vem comigo no versículo 1, melhor.
e Saulo consentia na sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os irmãos que começaram, mas não foram adiante, que receberam vida, mas não se multiplicaram. A perseguição começou ali. E o que acontece? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vem comigo no versículo 4. E os que foram dispersos iam por toda parte, pregando o evangelho, a palavra. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho um propósito para vocês. Eu quero que vocês povoem, se multipliquem, mas vocês estão fechados no mundo de vocês. Vou soprar um vento de perseguição. Eu vou ser muito responsável com o que eu estou falando agora. Deus chamou a igreja para ser instrumento dele para as nações. Mas a igreja está mais preocupada com o seu mundo, com o seu umbigo. E sabe como Deus resolve isso? Ventos de perseguição. Ventos de perseguição levam a igreja a experimentar outra vez o propósito de Deus. Porque quando eles são dispersos, o que eles vão fazer? Vão sair pregando, vão sair propagando o evangelho, vão sair se espalhando por todos os cantos e anunciando Jesus. Isso é igreja, isso é chamado, isso é princípio de multiplicação. E por quê? Porque toda árvore que estando nele não dá fruto, ele corta. Ah, meus amados, isso merece sua atenção. É em João 15 que ele diz, se vocês estão em mim, vocês precisam dar frutos. Eu vos chamei, eu vos nomeei para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça. E nisso, meu Pai será glorificado. A maior prova de que Jesus está em você é que ele flui através de você. Você precisa entender o princípio. O princípio em João 5 diz isso. Eu e o meu Pai trabalhamos até agora. E se o Pai e ele trabalham até agora, esse Espírito deve estar em nós. Deixemos de ser uma igreja egoísta, uma igreja egocêntrica, que está mais fechada no seu mundo e nos tornemos aquilo que devemos ser. Caso não, perderemos o que Deus tem para nós. Quando Deus chamou Israel, Deus estabeleceu um princípio em Israel. Eu estou em Êxodo, no capítulo 20, e o princípio é muito claro. Vem comigo, Êxodo, capítulo de número 20. Eles estão recebendo, o monte está tremendo, a glória está se manifestando, é algo fenomenal, todos estão sentindo a presença de Deus. E Deus se apresenta a eles dizendo, eu serei com vocês, eu vos chamarei e vos levarei a ser reino de sacerdotes, a ser reinos que se espalharão, nação santa, povo adquirido para anunciar. Eu estou no capítulo 19, melhor dizendo, capítulo 19, o versículo de número 6, olha o que Deus diz para Israel. A palavra exatamente é essa, vós me serei reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarão os filhos de Israel. Deus está dizendo para Israel, vocês serão reino de sacerdotes. E qual é o papel do sacerdote? Levar o povo a Deus. Mas Israel falhou. Israel ficou mais fechado no seu mundo, Israel ficou mais concentrado no seu eixo, e concentrado no seu eixo, ela não falava mais para os samaritanos, não se importavam mais com as pessoas, éramos nós e somente nós. Aí Deus deixa Israel e começa um propósito com a igreja. E ele vai dizer a mesma coisa para a igreja. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz, vocês me serão reino de sacerdote. O que Deus disse para Israel, Deus está dizendo para a igreja. E sabe qual é a grande questão disso? É que se Israel falhou e foi rejeitado, o que garante de nós não sermos rejeitados? É por isso que a palavra em João diz isso. Se você se calar, as pedras estão clamando. Tem gente fazendo o que você devia fazer. E não pense que isso substitui sua responsabilidade. Isso só te dá situação de ser cobrado. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então acorda, para de ser um crente inerte, sentado na tua cadeira, acomodado e dizendo que não pode, que não sabe, que não consegue. Deus não te chamou assim. Porque tudo que ele criou para dar vida. E eu encerro dizendo a você uma única coisa. Deus ainda está te dando chance. Há uma parábola e ela se repete dizendo da seguinte forma. O viticultor tinha uma planta que todas as vezes que ele procurou não tinha fruto. Então ele disse, eu destruirei, eu cortarei ela ao tronco porque não me serve, é inútil. Mas o vinhateiro,
ele clamou e disse: me dê mais um ano, eu vou adubá-la, eu vou cuidar dela para que ela possa dar fruto. E se no próximo ano ela não produzir, então o Senhor vem em corte. Deus está para exercer juízo sobre a igreja brasileira, mas o clamor do Senhor, a intercessão do Filho de Deus está dizendo: Pai, dê mais uma chance, dê mais um tempo e me permita ser um pouco ousado no que eu vou dizer. Sabe qual é o processo da parábola? Eu vou adubá-la. Você sabe o que é adubo? Esterco, fezes. Sabe qual é a maneira de Deus mexer com a igreja para ela frutificar? Lutas, provações, perseguições. O que nós vivenciamos nos últimos meses é Deus sacudindo a igreja para nos chamar de volta a se aliar com Ele. O alinhamento com Deus significa em sentir o que Ele sente, e o que Deus quer é que todas as nações, que todos conheçam a sua palavra. E isso começa com você, comigo e todos nós envolvidos nisso. Então levante-se, pare de ser um cristão espectador e se torne um servo, porque é o servo bom e fiel. Ele vai dizer: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe, que Deus desperte você, que Deus coloque coisas novas no seu coração, que o Espírito de Deus produza planos, projetos e que através de ti tantos outros abençoados sejam. Muito obrigado por estar conosco nessa escola de princípios. Se esse curso foi bênção para a sua vida, se esse curso acrescentou na sua vida, agora é a sua vez de pôr em prática o que você aprendeu. Você aprendeu sobre honra? Honre. Você aprendeu sobre autoridade? Entenda e submeta-se a ela. Você aprendeu sobre relacionamentos? Trabalhe seu coração. Você aprendeu sobre existência? Então viva o sobrenatural. E agora, seja você um propagador, um multiplicador disso. Se esse curso abençoou sua vida e você deseja participar daquilo que Deus tem a fazer, é hora de pôr em prática. Eu sou o pastor Adriano Menezes. Estou compartilhando com você o que de Deus recebi. E você vai compartilhar com alguém? Fique em paz. Deus abençoe. Paz.